pessoal do quinto ano, aqui é a professora Renata Castilho e hoje continuaremos nossa aula sobre classes gramaticais. Falaremos o quê? Dos artigos. E o que são artigos? Artigo é a classe gramatical que possui 4 funções. Primeiro, acompanhar o substantivo. Segunda, indicar o número do substantivo, ou se ele é plural ou se ele é singular. A outra é indicar o gênero, se ele é masculino ou feminino. E, por último, a função de definir ou indefinir o substantivo. Vamos ver o que seria isto? Acompanhar o substantivo. Quando você coloca um artigo do lado de uma palavra, ela se transforma em substantivo. Por exemplo, o menino. Aí já sabemos que é um substantivo. Um menino, uma menina também. Mas e o verbo olhar? Ele é um verbo. Mas eu posso transformar ele no substantivo? Sim. Se eu colocar um artigo do lado, por exemplo. Eu vou olhar, aí é verbo. Mas se eu colocar um artigo do lado, o olhar dela é belo. Olha que eu transformei uma ação no olhar dela. Já transformei em algo físico. Você está observando o olhar. Então, aí virou o quê? Um artigo, o olhar. Então, se quando coloca o artigo do lado de uma palavra, ela se transforma em substantivo. Ele também dá um número para os substantivos. Na regra de formação do plural, alguns substantivos não sofrem modificações. Os terminados em S, por exemplo, lápis. Lápis, eu não falo os lápises, eu falo o lápis, se for singular, e os lápis, se for plural. Então, o que acontece aí? O artigo que vai mostrar se ele é plural ou singular nesses casos. Gênero dos substantivos. Temos algumas palavras que são comum de 2 gêneros. Como assim? O estudante, a estudante. O presidente, a presidente. O agente, a agente. Então, como que eu sei se é masculino ou feminino? Pelo artigo. O estudante, a estudante. Então, é o artigo que dá essa função. E por último, definir ou indefinir. Vamos falar primeiro quais são os artigos definidos. O, a, os, as. E os indefinidos? Um, uma, uns, umas. Pessoal, os definidos, ele determina o substantivo de uma forma particular, toda especial, o torna único. Por exemplo, quando eu falo o menino, é alguém que eu conheço. É alguém que, de certa forma, é familiar para mim, é especial. Eu vi o menino. Se eu falo o menino, é porque eu conheço ou porque ele é importante. Agora, se eu falar eu vi um menino, é qualquer menino? Ele é especial? Não, ele é mais um. Então, o artigo transforma nessa coisa de ser mais um na multidão. Então, quando é definido, o que acontece? Eu torno ele único. E os indefinidos? Eu generalizo, torno-o sem importância, é um ser comum. Se eu falar um menino chegou, é qualquer menino, é alguém que não conheço, que não tem importância. Então, essa é a função. Definir, eu deixo ele especial, ele particular. Indefinidos, ele é mais um na multidão, ele é sem importância. Pessoal, espero que tenham gostado, espero que tenham compreendido. Até amanhã que eu vou falar do gênero dos substantivos, ainda sobre os substantivos. Até mais. Ah, não esqueçam de fazer as atividades e vocês não estão ficando na videoconferência. Eu estou tirando muitas dúvidas em videoconferências e vocês não estão ficando. Então, peço que vocês fiquem.